Boa tarde. É para mim uma satisfação estar presente numa mesa para falar sobre Renato Acha, e é uma honra participar de uma mesa com o professor Zé Raimundo, o professor Rex Nazaré, sobrinho do Renato, e as demais pessoas. Falar de Renato Acha é uma oportunidade para focalizar duas de suas características. A concepção básica de ser imprescindível a definição de objetivos estratégicos de longo prazo e dos instrumentos e mecanismos da respectiva operacionalidade, e como corolário a visão da necessidade de uma atuação internacional daí decorrente. Essas suas duas características explicam a denúncia do abandono formal da política nuclear de Getúlio, inclusive com a explícita ingerência estrangeira, e todo um viés de sua atuação no MCT e na Embratel. A questão da energia nuclear no Brasil, creio, pode ser vista em três etapas distintas. A primeira fase se caracteriza pela luta pelo direito de acesso e desenvolvimento de tecnologia e de formação de pessoal altamente qualificado. A opção pela tecnologia das outras centrífugas. Este período é corporificado na pessoa do almirante Álvaro Alberto, responsável por sua formulação e pela institucionalização de uma política de ciência e tecnologia. A propósito, passo às mãos do professor Rex Nazaré a cópia da carta do cientista Paul Artek, do Instituto americano, que não tem o nome aqui, né? Politécnico de Rensselaer, nos Estados Unidos, admitindo ser as outras centrífugas a opção tecnológica chinesa. Passo também às mãos, professor, o facsímile da primeira página de O Globo, com a notícia de Álvaro Alberto na presidência da Comissão de Energia Atômica da ONU. E, por fim, passo-lhe também às mãos o inventário do arquivo do Álvaro Alberto, organizado sob o patrocínio da Embratel na gestão Renato Acha. A segunda fase, a conquista do desenvolvimento de tecnologia própria de todas as etapas do ciclo de enriquecimento urbano, propiciando a integração com a indústria nacional, pode-se dizer está simbolizada nas figuras do professor Rex Nazaré e do almirante Otto Luiz Pinheiro da Silva. A propósito, vale lembrar um telefonema de 1985, recebido por Renato Acha no intervalo de conferência na Escola Superior de Guerra, com a seguinte mensagem: a criança nasceu. O professor Rex Nazaré bem poderia contar esse episódio e corrigir. Na terceira fase, em que possivelmente entraremos agora, delineia-se com a conclusão de Angra 3. O Brasil está em vias de ser, talvez, o único país a reunir todas as seguintes condições: a abundância de jazidas de minério, tecnologia de ponta própria e de baixo custo e alta eficiência, parque industrial capaz de produzir equipamentos desde a extração do minério à construção de usinas, escala na capacidade de todas as fases do enriquecimento de urânio, tradição e respeitabilidade internacional. Estas são características que possibilitarão ao Brasil
prescindindo da agressividade da bomba atômica, ingressar no mercado mundial de urânio enriquecido, coisa hoje acima de 40 ou 50 bilhões de dólares, dominado por dois cartéis que não dispõem de jazida de urânio. Seria a oportunidade de participar da estrutura mundial de produção energética e ocupar o seu espaço no balanço de forças do poder político internacional, daí inerente. Esta condição permitiria ao setor de energia nuclear nacional gerar os próprios recursos para o seu crescimento, conforme as exigências de uma matriz energética autônoma. Bom, isso aí já é briga de cachorro grande. Permita um pleonasmo de singularidade ímpar. Agora a exigência é a de objetivos estratégicos de política externa condizente. Duas das características que definem, como já disse, a atuação pública de Renato Archer. A propósito, faz falta um relato factual, isento de controvérsias pessoais, da história da energia nuclear no Brasil, seus desafios vencidos no passado, as perspectivas futuras e suas respectivas exigências. Considerando situarem-se no estado do Rio as usinas nucleares e o complexo de enriquecimento de urânio em Resende, a FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e a Eletronuclear bem poderiam levar este fato em consideração. No processo de estruturação do MCT, do qual o ministro Raupp e o José Raimundo foram figuras determinantes, identificam-se igualmente os aspectos já citados. Marco Antônio Raupp como diretor-geral do Instituto de Pesquisas Espaciais, planejamento estratégico e atuação internacional. No INPE, realizou-se a segunda reunião de planejamento estratégico do MCT. Tenho a satisfação de passar às mãos do professor Raimundo o relatório de atividade nos 3 primeiros anos do MCT. Passo-lhe também a que faça entrega para os arquivos do MCT a carta patente do Banco Central estabelecendo, reconhecendo a FINEP como instituição financiadora, assinada em 1967. Foi do diretor do INPE, Marco Antônio Raupp, a iniciativa da troca de missões com a China, a que se referiu o ministro Celso Amorim, que resultaram no Tratado de Produção Conjunta de Satélites, assinado em Pequim pelo presidente da República. Numa das viagens à China, não sei se a primeira, em reação a uma determinada afirmação do Dr. Raupp, o chefe da delegação chinesa rompeu a tradicional postura oriental de formalidade, deu a volta à mesa e abraçou calorosamente o Dr. Raupp. Se aqui estivesse, poderia relatar esse episódio. Tenho em meus guardados o exemplar do boletim de atividades do INPE, registrando a vinda do Brasil da segunda missão chinesa em 1986. Foi no INPE que se construiu e inaugurou-se, com a presença do presidente da República, o Laboratório de Integração e Testes, como parte integrante do programa de satélites. Tenho o prazer de passar às mãos do professor Raimundo a fotografia do evento. E aqui está a figura do jovem professor Raimundo.
Este é exemplo de outro setor, o setor de satélites, cujos avanços e tropeços devem-se à obstinação de pessoas como o Dr. Raup, professor Rex Nazaré, Álvaro Alberto, Almirante Otto Piolo da Silva e alguns mais poderiam ser citados. Aliás, como é o caso da energia nuclear, faz falta também uma história da luta pela capacitação nacional na área de satélites. O Brasil é coberto por uma nuvem de satélites de comunicação. Nenhum deles construído no Brasil. E os que eram de propriedade nacional foram vendidos. Entre os programas definidos como integrantes dos objetivos estratégicos do NCT, registra-se o desenvolvimento da produção de fármacos básicos. Somente agora, um quarto de século depois, tem-se sua institucionalização, graças às definições do ministro Temporão e das diretrizes de financiamento do BNDES. A experiência acumulada, mais do que comprova, o quanto é decisiva a integração, inovação e produção industrial. Em Petrópolis, no Laboratório Nacional de Ciência da Computação, o Dr. Raup executou um programa de iniciação informática, aberto a jovens e idosos, que matriculou mais de 20.000 pessoas, estabelecendo na cidade uma mentalidade aberta ao desenvolvimento da informática e à formação de uma mão de obra qualificada para atender às necessidades do hoje polo de informática da região. Foi assim em Aramá, Resende, no caso da energia nuclear, com a Marinha como pedra angular. Foi assim em São José dos Campos, com o conjunto de instituições de pesquisa de ensino na aeronáutica, mais o INPE, cujos resultados não se restringem à Embraer. Aponte-se recentemente a estruturação em São José dos Campos. O doutor José Raimundo Coelho pode contar melhor essa história. Da estruturação de um instituto que operacionaliza a integração da potencialidade das instituições de ensino e pesquisa com as possíveis demandas de inovação da indústria. Dr. Raup criou esse instituto, foi presidente, e o Dr. Raimundo era o vice-presidente. E depois presidente, quando o Dr. Raup assumiu a agência espacial. Acrescente-se a importância dos parques tecnológicos, implantados a duras penas, como ocorre com o do Rio de Janeiro, devido à teimosia de Maurício Guedes, também há mais de um quarto de século, e que ganha agora musculatura, dado o interesse de empresas estrangeiras. Temos exemplos de institucionalização de estratégias de longo prazo, mais isolados. A institucionalização pontual de mudanças de paradigmas não nos assegura a integração nas transformações mundiais tecnológicas, econômicas e sociais e políticas em curso, já cantadas em prosa e verso. No Brasil, registramos hoje, em todos os setores da vida nacional, um impasse, um estrangulamento, paradoxo, outro nome que se lhe queira dar. Desde que Juscelino desmantelou as estruturas administrativas existentes e mostrou a fatura exposta, ele que era médico, das instituições políticas há meio século, a sociedade brasileira deve a si mesma as reformas operacionais, estruturais e institucionais que deveriam impor a si própria. A última ruptura geral de paradigmas, a vida, foi a promovida pela Revolução dos Chimangos em 30,
Infelizmente, o Marco Raup não está aqui para ouvir. Ainda hoje, os fundamentos institucionais, os fundamentos e instrumentos institucionais de indução do desenvolvimento são os concebidos na era getuliana, com raras exceções. Temos um quadro paradoxal assim. A produtividade agrícola mais do que duplica com base na pesquisa tecnológica de ponta da Embrapa. E um navio leva 30 dias para carregar açúcar em Campos, em Santos. A fila de caminhões para embarque de soja em Paranaguá supera os 70 quilômetros. Temos um ensino básico que não alfabetiza. E uma estrutura administrativa e política institucional anacrônica. Então aplica-se o esparadrapo da cota racial aqui, a lei da fechando para colar. Nós vivemos tratando o estrutural com o remendo da conjuntura. O mais complexo é que todos os problemas estão tecnicamente estudados e equacionados. Mas não se concebe, em termos institucionais, estratégia de longo prazo e respectivas estruturas operacionais. Voltamos, pois, às premissas iniciais. Estratégia de longo prazo, política externa que lhe dê respeito. É sintomático que da equipe de Renato Acha tenhamos hoje Marco Antônio Raup, ministro da Ciência e Tecnologia, José Raimundo Coelho, diretor da Agência Espacial Brasileira, Celso Amorim, nas Relações Exteriores e na Defesa, Luciano Coutinho, no BNDES. E resiste o professor Rex Nazaré, um dos mais próximos e constantes interlocutores desde o início da sua vida pública. Eu, pessoalmente, sou apenas um velho repórter e na plateia, por definição, não aqui. Coube me registrar e contar a história, alguns flashes de trechos de algumas cenas. O dilema de definir o sentido do enredo da peça, suas opções, é sobretudo o desafio de seus herdeiros obstinados e parceiros que foram com tanto empenho. Muito obrigado e desculpe minha redundância. Ouvindo a fala aqui do professor Álvaro, eu me lembro dos tempos de estudante de jornalismo aqui na UFMA, que tinha um professor que insistia muito em dizer para a gente, se gostava de perguntar assim, você sabe o que é ser jornalista? E aí os estudantes davam um tiro para tudo que é lado, né? Não, o cara que escreve bem, aquela coisa toda. E no final ele dizia, não, nada disso. O jornalista é, na verdade, o profissional que tem a responsabilidade perante a sociedade de ser um arquivo vivo de informações permanentemente organizadas e colocadas à disposição da sociedade. Olhando aqui a intervenção e os documentos, uma intervenção bem documentada, né? O Álvaro passa uma série de documentos aqui, eu me recordo dessa definição e acho que o Álvaro realmente materializa bem essa definição do que é ser jornalista.